José Luiz Francisco, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jales e região, que atende aí 26 municípios, então, das micro-regiões de Jales e Santa Fé do Sul. Zé Luiz, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Band. Muito boa tarde. Boa tarde, Eduardo, Irineu de Carvalho, Dino Araújo. Boa tarde a todos os ouvintes de Jales e região, em especial todos os nossos servidores públicos municipais. Bom, satisfação em tê-lo aqui no nosso jornal aqui na Band, Zé. Vamos começar falando então sobre como que está a situação dos municípios da região. Aí a gente tem 2 anos e meio dessa nova gestão aí dos prefeitos da nossa região. Como que estão aí, né, as negociações em defesa aí do servidor público municipal dessa cidade? São 26, né, que são atendidas pelo sindicato aqui de Jales, que atende a região. Sim, são 26 cidades. Hoje nós atingimos um patamar de respeito elevadíssimo, mas isso em detrimento de muitas lutas árduas no passado, com greves, manifestações, paralisações. E aí culturalmente, né, Irineu, não pelo amor apenas, mas pela dor, graças a Deus hoje é conduzido com total respeito o direito dos servidores em suas respectivas datas bases em relação aos municípios. Os índices de reposições salariais são devidamente respeitados. Aquela situação de um prefeito não conceder a reposição salarial, alegando falta de disponibilidade, indisponibilidade financeira, isso acabou. E o trabalho hoje flui, mas flui em detrimento dessa situação. Porque lá atrás, num passado aí não muito distante, nós tivemos vários dissabores, pois os prefeitos, assim que assumiam, um verdadeiro descaso. Muito enfrentamento. Muitos enfrentamentos, com greve, paralisações, como eu disse, mas graças a Deus hoje a gente consegue colher frutos e esse respeito acontece. Nós também tínhamos várias situações aí de sindicância, perseguição política, moral, em relação a essa categoria já tão sofrida, e esse respeito acontece também. São pífios casos de aplicação de sindicâncias, fatos que quando acontece realmente são graves, mas coisas corriqueiras como aconteciam em administrações anteriores por perseguição, isso acabou. Pois é, eu ia perguntar, você já respondeu aqui sobre se isso aplica em todos os municípios, na extensão da base do sindicato, ou alguma relutância, né? Não, hoje, existe um caso ou outro? Tranquilo. Hoje todos os prefeitos são extremamente receptivos, dialogam conosco, muitas coisas a gente consegue resolver através do WhatsApp, por telefone. Antes, para a gente agendar uma reunião com o prefeito, 15, 20 dias, depois chegava, desmarcava, um verdadeiro descaso. E aí a gente foi buscar essa força na consolidação e na união dos servidores. O prefeito está respeitando mais os funcionários? Com certeza. É importante destacar isso, né? Porque a gente via as lutas, algumas prefeituras que tiveram greves e tudo mais, aquela luta mesmo pelos direitos, né? Então, isso está mais tranquilo nos últimos tempos, né? Isso melhorou a cada dia, melhora a cada dia mais, até porque hoje, para uma pessoa se predispor a ser candidato, a assumir uma gestão pública, ele tem que ter no mínimo respeito. E o respeito não só com a população, mas priorizando também os seus servidores públicos. Porque aquele que não trata o servidor público, ele está praticamente deixando de zelar pelo patrimônio. E é uma frase que eu digo sempre: o maior patrimônio de qualquer município são os seus servidores. Porque os prefeitos estão prefeitos e eles passam. Os servidores é que laboram, é que dão ampla qualidade ao serviço público, e isso por longa data até suas respectivas aposentadorias. Um dos pontos discutidos nessas reuniões, né, amplamente, é com relação ao piso da enfermagem. Em que situação está? Olha, é o que eu disse em outras oportunidades, pelos meios de comunicação aí, Jales e região, ganhou, mas não levou. É lamentável o que aconteceu, uma classe tão sofrida, uma classe tão humilhada, e aí no entendimento do Supremo Tribunal Federal, aplicar-se-á a regra da proporcionalidade. Ou seja, se cumprir jornada de 44 horas, vai se atingir o piso. Caso contrário, irá ser pago proporcionalmente. Então é um fato lamentável, é triste como foi conduzida essa situação, e ainda essa novela não terminou não. Nós temos aí dentro da própria decisão do STF que isso poderá só ser pago com recurso do governo federal.
E o governo federal, por sua vez, notificou os municípios para que apresente seus dados, para que, através desses dados, possam ser feitos repasses, que seriam em torno de 9 parcelas, iniciando no mês de agosto. Eu penso que até o fechamento desse mês de agosto nós devemos ter surpresas aí, porque a Confederação Nacional de Saúde já entrou com algum tipo de recurso, e agora eu vi a manifestação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que muito me assustou, mas positivamente, porque até então dizia-se amém para tudo, e ele disse que é uma questão de legislar, ou seja, que o Senado vai se posicionar em relação à questão do piso da enfermagem. Esperamos aí que essa luz no fim do túnel se torne uma esperança consolidada e a gente consiga reverter favoravelmente a esse pessoal aí que teve, durante a pandemia de Covid, um enfrentamento. Muitos profissionais vieram a óbito, mas se dedicando extremamente para que toda a população que fosse atendida com um serviço de qualidade, sem sombra de dúvidas. É muito importante a gente falar também sobre a situação aqui de Jales, porque uma das últimas novidades é com relação à cesta básica dos servidores já aposentados, né, Zé? Como que está essa situação? Houve uma cobrança do Tribunal de Contas do Estado para que o município deixasse de fazer o pagamento dessas cestas básicas para os servidores aposentados. Hoje, como que está a situação em Jales? A pergunta é pontual, realmente interessante esse seu questionamento. E parabenizar aqui o prefeito Luiz Henrique pela postura que ele teve em relação a essa situação. Houve sim o apontamento pelo Tribunal de Contas, dizendo que o servidor público aposentado ele não teria direito a esse benefício, como aconteceu no 14º salário. Para as categorias lá em cima, os políticos de grau maior, tudo pode. Para o trabalhador, infelizmente, todos os direitos que foram conquistados na carreira estão sendo retirados, é lamentável. E aí o prefeito Luiz Henrique, através do diálogo, através da conversa, se posicionou, já enviou esse projeto para a Câmara Municipal, para que esse pessoal não tenha prejuízo. Então, inclusive na próxima semana, nós deveremos ter aí uma reunião. O prefeito, provavelmente ele deve convidar aí a Câmara de Vereadores, o sindicato estará presente, mobilizando todos os aposentados e pensionistas que estão dentro desse teto, que recebem o valor da cesta, e passar para eles a atual situação. Mas a gente já menciona aqui que, de maneira positiva, caminhando aí para que nada, nenhum prejuízo aconteça a esse pessoal que laborou a vida toda dignamente. E agora, no momento crítico, porque a aposentadoria, quando se fala em aposentadoria e possíveis pensões, a gente fala em redução de valores, em redução de salários, de vencimentos. Então, parabenizar aqui, reitero novamente a atitude que o gestor teve, o senhor prefeito municipal, em relação a essa situação. É importante lembrar aí, você falou essa questão aí do 14º salário, que Jales tinha no passado, os servidores de Jales, e aí acabou sendo perdido esse benefício, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, Eduardo, pagava-se já esse valor há mais de 30 anos. A gente tem cidades da região que pagam até hoje, Rio Preto, por exemplo, né? Então, e aí, mais de 30 anos, eles fizeram alteração na lei, e como foi feita a nossa? Aí, na época, inclusive, se não tem um sindicato, esse benefício seria simplesmente extinto, sem nenhuma outro benefício que viesse a substituir. O que a gente fez na época? Os valores fracionados que fossem agregados no Vale Alimentação. Então a gente conseguiu fazer isso não só em Jales, Santa Fé, em todas as extensões de base. Aonde não tinha sindicato, infelizmente esse pessoal perdeu, porque foi enviado projetos à Câmara Municipal extinguindo esse benefício e sem alguma outra contraproposta, alguma reposição em relação a essa situação. Mas a perda é grande. O que aconteceu foi lamentável e deixou sequelas, até porque o valor fracionado foi o valor de salário mínimo, e na época recebia-se o salário base individualmente numa situação subjetiva. Presidente, o sindicato pretende retomar aquele tradicional, grandioso evento de fim de ano com sorteio de prêmios aos funcionários. Me parece que não foi realizado 2 anos seguidos, né? Em função da pandemia. A pretensão esse ano ou não? Sim, nós estamos na expectativa. Agora nós dependemos de local. Então a gente está acompanhando aí que a questão
do ginásio esporte, até você verificou agora, antes da fala. A obra está em andamento. Se estiver tudo tranquilo, tranquilizar os nossos servidores aí de Jales e toda a região, que é uma festa belíssima, é uma festa realmente muito grande, e nós vamos sim estar aí disponibilizando esse evento, que infelizmente em detrimento da pandemia ficou fora dos nossos calendários, e parabenizar os nossos servidores, e desde já comunicá-los que, existindo a estrutura para que possa abrigar o evento, nós iremos fazer com certeza. É isso, Zé. Bom, quero agradecer então a sua presença aqui no Jornal da Band, esclarecendo esses assuntos importantes, né, que a gente fala, o piso da enfermagem, enfim, essa outra questão aqui de Jales também dos servidores aposentados, né? E queria deixar espaço aberto, caso você tenha alguma consideração ou alguma informação a mais a trazer aí pra gente. Eduardo, aproveitando a oportunidade, dizer para todos os nossos servidores em relação à Lei 173. O que é a Lei 173? A Lei 173 é a lei da pandemia, é a lei que no período de Covid, ela suspendeu os direitos dos servidores em seus anuênios, biênios, triênios, quinquênios, sexta parte, licença-prêmio. Seria isso, a contagem desses benefícios, é isso? Sim. E aí esse período foi interrompido. Depois, após a promulgação dessa lei, houve uma alteração e aí excluiu-se os servidores da saúde e segurança pública, que passaram a ter a contagem normalmente. Os demais servidores não. Então nós estamos numa luta aí para que esse congelamento ele se desfaça e os servidores possam ter essa contagem normalmente. Protocolamos em todos os municípios e todos os municípios atendeu o pedido para que fosse restabelecido essa contagem novamente, só que infelizmente o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foi questionado pelo governador Tarcísio, que entrou com uma ação junto ao STF e de caráter liminar foi favorável ao pedido do governador do Estado. Eu espero que no mérito seja julgado diferente. Então nós estamos na expectativa para que essa celeuma, essa novela aí se finalize e seja positiva aos nossos servidores, porque eles laboraram, pagaram a conta, tiveram um desconto previdenciário na íntegra, o município pagou a parte patronal junto aos institutos de previdência e não seria justo dar continuidade a essa suspensão. Então eu agradeço o espaço, a todos vocês, é sempre um prazer estar aqui, se convidasse pode ter certeza que a gente vem com o maior prazer e passar informação, que os nossos servidores, através da mídia, é que eles ficam sabendo dos seus direitos, da sua valorização, do trabalho que o sindicato está realizando. Só agradecer. Forte abraço a todos.